Dando continuidade ao nosso curso, a primeira aula foi do Evilásio, que deu uma introdução ao nosso curso, que inclusive nós estamos chamando de os outros 6 dias, que o Fernando me alertou que é o nome de um livro do Paul Stevens, né? Eu até andei procurando ele, que é um dos entrevistados em alguns dos episódios, né? Mas ele trouxe uma ideia bastante interessante, uma discussão bastante interessante do que nós estamos vivendo hoje, qual é o nosso mundo de hoje, como a gente encara a nossa vida cristã no mundo de hoje, né? Como que a gente poderia, quer dizer, esse é o espírito do curso, né? Como trazer a nossa cristandade para o mundo, para levar o mundo à cristandade, né? Quer dizer, é um movimento que a gente precisa fazer. E foi bastante interessante a discussão dele, porque ele mostra que nós estamos vivendo um mundo sem valores, né? Um mundo de fluidez de valores, não é bem sem valores, mas muito fluidez de valores. Isso é muito bom para a gente meditar. Depois, eu não estava aqui, mas o Paulo Curca falou sobre a criação, e ele usou uma frase que eu me esqueço, mas é muito interessante, que nós estamos inseridos numa história, né? A história bíblica de Deus é uma história de redenção, né? Ou seja, ele fala sobre a criação e a queda, e ele dá esse sentido, que a queda traz uma beligerância entre nós e Deus, nós e nós mesmos, e nós e os outros, né? E a redenção traz uma conciliação de nós com Deus, nós com nós mesmos e nós com toda a criação, né? Então, achei bastante interessante esse jogo que ele fez. Eu não vi a aula, mas eu vi o PPT dele, então... E a aula passada nós tivemos que fazer uma inversão por causa de agenda, a inversão no curso normal do Reframe, que eu volto a recomendar fortemente. Assistam, reframecourse.com, e tem muita coisa boa lá. Não dá para a gente fazer tudo aqui, né? Mas enfim, o Miguel trouxe então a parte do Igreja e Espírito, que é justamente o corpo de Cristo, né? Como funciona esse corpo de Cristo, como o Espírito funciona nesse corpo de Espírito, né? Ele atua num conjunto, mas individualmente, né? O individual alimenta o conjunto e o conjunto alimenta o individual, né? Mas então todo o Espírito. E hoje nós vamos falar sobre o ponto central de toda a cristandade, que é Jesus, o Rei. E nesse reino, é um reino que nós até já estudamos aqui, né? Mas ainda não, né? Então, nós falamos de novos céus, novas terras, etc. Esses 2 capítulos são bastante energéticos, e o Fernando vai ter alguma dificuldade, talvez, não ele, mas é muito material, e quem dá a palestra central disso é o Rick Watts, que é energético, né? Fala muito, né? We are living our history. Então, ele é bem energético. Bom, enfim, dando só essa introdução, que a gente estava tentando fazer sempre um puxado do que passou, e vou chamando. Deixa eu falar uma coisinha interessante. Esse cara aqui me instigou a saber o que era o termo xará, da onde vem o termo xará. E eu fui atrás e fui ver que xará é com X, xará, porque nós somos xará, né? Aí, às vezes, a gente se trata de xará. E eu fui atrás. Xará vem de sarará, né? Uma expressão tupi-guarani, ou sererá, que é aquele que tem o meu nome. Em tupi-guarani, sererá quer dizer aquele que tem o meu nome. E aí eu fui ver uma outra coisa,
A Esther me mandou um negócio bastante interessante, que talvez eu use na última aula, e ele fala que xará, em grego, sará, talvez, é amigo. Quer dizer, amigo, que vem de sairó, que é regozijo. Né? Então, eu achei bastante interessante essa junção dessas ideias, né? Por isso, então, eu fiz uma frasezinha com esse negócio, né? Então, com regozijo, eu vou chamar o meu amigo que tem o meu nome. Virou poeta. Meu xará é poeta. Bom dia, gente. Vamos lá. Só para eu ter uma noção, quem que teve a oportunidade de ver os vídeos dessa semana, que é o Cristo como Rei e... Peraí. Oi? Novos Céus e Nova Terra. Que número é? É o 5 e 6, se não me engano. Na aula passada foi o 7. Foi o 7 em vez de... Era para ser... Olha, nós tivemos que fazer uma inversão por causa de agendas. A gente estava falando agora há pouco. Nós invertemos. O 7 veio antes, né? A Igreja e Espírito veio antes. E Israel vai vir depois, pessoal. Certo. Essa fala de João Batista Moisés? Isso. Na realidade, o primeiro, o 5, que é o Jesus, o Rei. Eu achei muito interessante essa colocação que o Rick Watts, né, aquele que dá as duas aulas. Aliás, o Rick Watts, não sei vocês, mas para mim ele é uma mistura de Dr. Shedd com Mr. Bean. Não sei se vocês já viram. Ele aqui assim, nossa, é o Mr. Bean, mas tem assim uma coisa meio de Dr. Shedd, aquela coisa, né, da teologia, mas enfim. Então, o 5 é quando ele faz uma colocação. Ele coloca João Batista de uma maneira muito interessante, que eu nunca tinha pensado. Qual é o papel de João Batista? E ele enfoca bastante esse ponto, levando em consideração que eu acho que a gente, de forma geral, tem passado por João Batista quase como assim, aquele que vem, anuncia e vai embora, né? Bom, é isso que ele faz, mas ele dá mais densidade a esse ato, a esse personagem da história, né? E o segundo é quando ele vai tratar da questão do novos céus e da nova terra. Então, se há um rei, como que esse reino se estabelece, né? Então, eu na realidade, minha proposta assim, destacando alguns pontos que eu achei muito interessante na fala dele, né? Eu acho que a aula dele está muito boa em termos assim de uma sequência, e a gente talvez tenha a oportunidade de poder discutir um pouco alguma questão para a nossa vida, né? E de fato ele vai começar a temática dele lá em Lucas 24, que é aquele caminho dos discípulos indo, né, dos discípulos de Emaús, com aquele senso de abatimento, apesar de tudo que Jesus havia sinalizado acerca da ressurreição e tudo mais. E aqueles discípulos, eles vão assim, acabou, o sonho acabou, aquela ideia de que tudo que a gente ansiava que ia acontecer, que esperava, acabou, e há um grande abatimento. Então Jesus vai e se aproxima deles. No final eles têm o ânimo renovado por conta de que eles percebem que Jesus ressuscitou. Interessante pensar que tantas vezes Jesus havia sinalizado isso. E o ponto, eu acho que principal que ele vai abordar, tanto no primeiro e no segundo tema, passam necessariamente pela ressurreição. E aí duas perguntas que surgem, na realidade isso até naquelas falas introdutórias, que é a primeira: o que é a nossa vida ordinária da ordem natural, né? A vida ordinária no sentido pejorativo da palavra, né? O que a nossa vida trivial tem a ver
com aquilo que a gente chama do significado da vida? Isso é uma outra pergunta. E por que é tão difícil a gente ver o cotidiano como parte do que a gente chama da vida espiritual? E é interessante a gente lembrar que nos evangelhos não existe nenhuma vez a palavra espiritual. Ela não aparece. E os evangelhos, os 4 evangelhos, todos eles tratam o tempo todo da espiritualidade da vida, daquilo que Jesus propõe para nós a partir do que ele ensina, do que ele faz e de quem ele é. Então há uma riqueza de espiritualidade, ainda que em nenhum momento essa palavra espiritual ou vida espiritual apareça. Geralmente a gente está muito associado, pensando nessa vida cotidiana, em termos daquilo que a gente chamaria de aspectos devocionais da fé, aquilo, ou a gente chamaria assim, a parte espiritual da vida são as nossas orações, a atividade de ler a Bíblia, vir aqui no domingo, por exemplo. Então isso geralmente é o que a gente pensava, ou ainda se pensa, de que o que é espiritual na vida, E talvez alguns aspectos morais da nossa existência, aquilo que a gente taxa como certo, errado, pecado ou não pecado. Mas aí surge essa questão, e os aspectos cotidianos da nossa vida, Comprar, dormir, trabalhar, lavar louça, ir no mercado, resolver as questões dos filhos em casa, mudar de casa, mudar de cidade, escolher o lugar onde vai passar umas férias. Isso diz respeito ao que a gente chama de uma vida espiritual, Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar o que é a nossa relação com Jesus. E essa história de que ele é o rei e há um reino nos ajuda a caminhar nesse sentido. O Rick Watts, ele introduz a partir de João mesmo, do Evangelho de João, o tema da questão de que Jesus, ele é o rei. E ele apresenta o fato de que Jesus, e aí eu lembro daquilo que Paulo fala em Gálatas, de que Jesus ele é o clímax da história. E eu fico pensando que ele é o clímax da história, tanto nesse primeiro momento que ele vem, e no segundo momento como que encerrando esse ciclo da história. E aí eu lembro de Gálatas, porque Paulo fala que na plenitude do tempo, me parece esse sentido de que é um clímax da história, quando Jesus vem, ele nasce de mulher, assume uma condição humana e vem até nós. Ao mesmo tempo, ele faz uma pergunta: o que significa ser Israel? Qual é o significado de Israel na história? E como que esse ciclo de Israel vai concluir com uma pessoa, e essa pessoa então é João Batista. E qual que é o lugar dele na história da salvação? E o que o Rick Watts coloca, e isso eu acho muito interessante, que então João Batista ele é um elo, não vou falar elo de ligação, tá bom? Oi? Pô, estava esperando um elo de ligação. Então, ele coloca João Batista como o elo entre o Antigo Testamento, não, entre Israel e Jesus. E como que ele vai... Bom dia. Bom dia. E como que ele vai fazer essa conexão, e a partir de Cristo começa um novo tempo, um novo processo, onde vai se estabelecer uma nova aliança, não mais com Israel, nesse tempo a gente tem que lembrar que quando Malaquias, ele é o tempo de Malaquias, é a última manifestação de Jesus através dos profetas escritos, que escrevem, e de Malaquias até João Batista tem aproximadamente 400 anos, 400 anos em que não tem profeta, não tem uma manifestação direta de Deus. O povo está esperando,
de alguma forma, o cumprimento, sobretudo, da promessa de que haveria um rei descendente de Davi, que restabeleceria novamente a ordem, a glória, sobretudo, de Israel. Lembrando que nesses 400 anos Israel passa por uma série de situações de domínio, até que quando chega a plenitude do tempo, Israel está sob o jugo de talvez o maior império da história daquele período, que é o Império Romano. E um anseio muito grande e talvez até um questionamento de que esse rei não vem, será que ele virá? E uma expectativa, né, de que ele surja, de que o rei apareça, um rei da linhagem de Davi. Deus havia prometido isso, tanto quanto também havia feito uma promessa de um enviado que seria como Elias para preparar o povo. E aí esse homem é João Batista, que está lá batizando as pessoas no deserto. E o Rick Watts destaca um ponto, e eu acho muito legal essas conexões que ele faz entre determinadas figuras do Antigo Testamento com a narrativa de Jesus. Então ele coloca assim, que João Batista está batizando as pessoas no deserto, e isso representa o Êxodo. E agora, não num sair do Egito, mas sair do estilo de vida que o próprio Israel assumiu. É como se João Batista estivesse convocando essas pessoas a saírem daquele modelo, vamos dizer assim, de uma religiosidade ou de um estilo de vida que Israel havia assumido, né? Havia ali um batismo para arrependimento, e as pessoas entravam na água para confessar os seus pecados e saíam da água. Ele faz um paralelo com o Êxodo? Ele faz um paralelo com o Êxodo. Olha que coisa interessante. Que no batismo, Jesus não confessa pecado, mas ele se submete ao batismo, ele passa pelas águas, o Espírito Santo desce sobre ele. O mesmo Espírito que é aguardado por Isaías, por Ezequiel, por Joel e por tantos outros que haviam falado. Então o Espírito Santo vem sobre a pessoa de Jesus, né? Esse mesmo Espírito que poderia fazer de Israel o povo que Deus queria que ele fosse. O que ele vai colocar, e é interessante, é que Israel não conseguiu fazer aquilo que Deus havia proposto para ele como povo. Então vem Jesus, tá? E lá no batismo, Jesus é chamado o Filho amado, tá? E aí o paralelo que ele faz, que eu chamo interessante, é assim: Israel sai do Egito, passa pelas águas, passa 40 anos no deserto, é tentado no deserto, entra na terra e estabelece ali 12 tribos em Canaã. Jesus, ele passa pelas águas, ele vai para o deserto, ele é tentado no deserto, ele adentra a terra e estabelece 12 apóstolos como que fossem chefes tribais, fazendo um paralelo com aquilo. Então, com aquilo que deveria ter acontecido com Israel, se cumpre em Jesus. Oi? Então, eu achei bem interessante assim, essas relações, né, que ele vai fazendo. E ele até diz, é interessante, em Êxodo 4, 22, Deus fala assim para Moisés: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e ele deve sair para prestar culto a mim. Então, inclusive nessa questão, esse paralelo também, de que Deus está tratando lá no Egito, Deus está tratando Israel como se fosse, ele é o meu filho, essa nação é minha filha, né? Usando esse sentido. E é a mesma palavra que Jesus ouve quando ele está sendo batizado: esse é meu filho, né? Para a gente poder pôr mais esse elemento. E aí fica evidente que Jesus está tomando para si a narrativa que é de Israel.
ele está personificando Israel, ele está cumprindo aquilo que Israel não conseguiu cumprir, né? E vai fazer isso de uma forma diferente, a maneira como que ele anuncia, a maneira como que ele vive, em termos das obras e das palavras. Tem uma série do Rick Watts, eu não sei onde que a gente vai achar isso. Aqui no Brasil ele fez um curso de uma semana falando sobre palavras e obras de Jesus. Eu acho que uma vez ele veio na comunidade e falou sobre isso. Eu acho que eu lembro que alguém tinha comentado. É muito interessante como que ele faz a leitura das ações de Jesus e do ensino de Jesus. A gente até vai entrar um pouquinho nisso. Eu acho bem interessante, né? Ele faz um parênteses sobre a tentação no deserto. Eu achei muito interessante, queria trazer para vocês sobre os significados. Que ele, naquelas 3 tentações, eu até costumo dizer assim, são 3 com uma pré-tentação antes, porque quando o diabo chega para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nessa primeira tentação, que é transformar a pedra em pão para quem está com muita fome, há uma tentaçãozinha antes, que é: prova quem você é, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Então, antes de transformar a pedra em pão, tem uma voz dizendo assim: prova quem você é. O que eu acho muito interessante é o fato de que Jesus ele vai para o deserto, tendo vindo do batismo no Jordão, quando ele ouve do seu pai a seguinte expressão: esse é o meu filho que eu amo e que me dá muito prazer. Eu tenho muito prazer nele. E eu tenho para mim, acho que eu já até disse isso em algum momento aqui, que para mim o que sustenta Jesus em todos os seus anos de ministério, durante esse tempo em que Jesus ele não usa em nenhum momento algum poder seu para reafirmar ou para se livrar de alguma situação, é essa fala: eu sei quem eu sou filho do meu pai e o meu pai me ama. Então, assim, como que Jesus enfrenta as acusações, a difamação, a traição, os questionamentos, a solidão? Para mim é o fato de que essa voz, ela ecoa no coração de Jesus durante todo o tempo. Eu sou filho do meu pai e ele me ama e ele tem um baita prazer na minha vida. E sustentado nisso, ele vai enfrentando o que tem que enfrentar sem ter que usar recursos do seu próprio poder para se safar diante de alguma situação. E isso é uma coisa que aparece lá na tentação do deserto, que a primeira é que nem tudo é pão. A vida que não está comprometida com Deus, ela não é vida. Segundo aqui, eu não vou usar o meu poder em benefício próprio. Quando ele fala da questão lá de, olha, todos os reinos, quando o diabo oferece, e se você se prostrar, eu te entrego o mundo. Uma espécie de um atalho, né? Você veio aqui para conquistar o mundo, eu estou te entregando ele, basta você me adorar. É que a lógica da conquista de Jesus é muito diferente da lógica da conquista nossa. E o terceiro, que é aquela coisa do sobe, ele é levado até o alto do templo, o pináculo do templo, e lança daqui dê ordem aos seus anjos para que eles venham salvar você. A ideia de que eu não vou manipular os anseios religiosos das pessoas. Não vou usar esse tipo de recurso para atrair as pessoas, né? Não se force as pessoas a entrarem no reino. Esse reino de Deus tem a ver com uma entrega voluntária das pessoas. Então, dentro desse paralelo do deserto, da caminhada, do estabelecimento da terra, das 12 tribos ou dos 12 chefes tribais, o que o Rick Watts diz é o seguinte: no deserto, Israel perdeu. Ele entregou a rapadura, como a gente diz lá no interior. E no deserto, Jesus venceu. Então ele sai como rei, então ele entra na terra e constitui os 12 apóstolos, né? E ele se apresenta, a partir, por exemplo, da leitura do Evangelho de Mateus,
ele é um verdadeiro israelita. Por quê? Porque na genealogia de Jesus em Mateus, Mateus liga Jesus a quem? A Abraão. Mateus começa com Abraão. Na narrativa de Lucas, Jesus, ele é ligado a quem? A Adão. Não sei se você lembra, tem uma genealogia de Jesus em Lucas que não vai até Adão, Jesus, a ligação que é feita em termos de árvore genealógica, vamos dizer assim, ou como uma vez eu vi, de árvore ginecológica, é de Jesus até Adão, e aí tem esse sentido bem interessante, que ele é ao mesmo tempo um verdadeiro israelita, e ele é ao mesmo tempo um verdadeiro humano, ele descende de Adão, né? Ele traz em si essa característica e cumpre assim aquilo que Deus quer, né? E aí, a partir desse ponto, o Rick Watts ele vai tratar um pouco da questão de Jesus, daquilo que ele fala, então daquilo que ele ensina. Tem uma relação bem interessante que ele faz, eu ouvi a primeira vez disso, acho que faz uns 10 anos ou mais, acho que foi na década de 90 isso, quando ele veio aqui no Brasil, que ele pega assim, ele faz uma leitura de Gênesis muito interessante. Ele diz que quando Deus faz a criação, é como se Deus estivesse criando um templo. E todo templo que se preze tem dentro dele imagens, né? E Deus cria as imagens para ficar nesse templo. As imagens desse templo somos nós. Porque quando Deus cria o ser humano, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E feito o ser humano conforme a imagem e semelhança de Deus, ele coloca o ser humano no templo. Uma imagem viva que representava e que expressava a imagem do Criador. E essa foi a condição. E essa foi a situação. E a relação, ou relacionamento entre esses que trazem em si a imagem de Deus com o Criador é o que sustenta a vida da imagem. Imagens vivas, diferente das que nós fazemos, que são de pedra e de toco, de madeira, enfim, mas imagens vivas. O que sustenta a vida dessas imagens é o relacionamento à relação. A partir do momento que essas imagens, elas querem viver por conta própria, elas rompem esse relacionamento, perdem a vida e passam a adorar e passam a buscar outras coisas. E aí, o Salmo 115 ajuda a gente a entender o que aconteceu com a nossa vida na história como seres humanos. O Salmo 115 diz assim: muito obrigado. Eu vou aproveitar e vou usar a água. Lembra aquele salmo que começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque dirão as nações: onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. E se tornam semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Quando lá em Gênesis 3, nós, como humanidade, deixamos Deus de lado e resolvemos seguir o nosso próprio caminho, criar o nosso próprio ídolo, e confiar nas nossas decisões, nas nossas próprias decisões, nós nos tornamos parecidos com esses ídolos aqui. Então o que o Rick Watts ele traz, eu acho muito interessante, é que Deus nos criou imagens vivas, e nós fomos deixando de ser essas imagens vivas e fomos nos tornando parecido com essas imagens aqui do Salmo 115. E desculpe, o que você quis dizer é que a imagem viva é viva por causa dos relacionamentos. É viva por causa dos relacionamentos.
sobretudo do relacionamento que nos estabelece, eu diria assim, o relacionamento matriz, que é com Deus, mas por Ele ter nos criado para esse relacionamento, nós somos abertos a outros relacionamentos. Por isso que o mandamento maior, ele está sempre vinculado a ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, a gente poderia considerar um terceiro relacionamento, que é a capacidade que a gente tem de relacionar com a gente mesmo, nossa subjetividade. Não é? E onde não tem esse relacionamento, um ídolo vai se formando. Algo duro. Isso. Imóvel. Tem até eu estou lembrando de uma passagem que, acho que é Isaías, né? 6. Que talvez a partir dessa ótica fique interessante ler. Porque ele diz assim, lembra? Tem aquele chamado de Isaías. Aí ele diz assim, ai de mim, Senhor, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí vem um serafim e traz uma brasa, purifica a iniquidade, perdoa o pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diga a esse povo, olha que coisa doida isso. Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Vocês percebem que tem uma relação muito interessante entre olhar, ouvir, falar, boca, mão, pé, ouvido, olhos. O que o salmista está dizendo é o seguinte, que quem adora outros deuses, outros ídolos, se tornam semelhantes a eles. Esses ídolos têm boca e não falam. Eles têm olhos e não veem. Eles têm ouvido e não ouvem. O Senhor tem boca e fala, tem olho e vê, porque, aliás, não sei qual é a boca do Senhor, qual é o olho, mas a ideia é assim, Deus é um Deus vivo, e que nos fez com essas capacidades. Aí vem Jesus, e não sei se você vai lembrar disso. Sim, Fred. Muito tempo depois, a Rita Lee cantou isso aí. Ah, é? Olho e não vejo nada. É mesmo? Pois é. Então, e tem uma coisa interessante que acontece com Jesus, que várias das curas de Jesus, não sei se você lembra, ela está relacionada com curar cego, curar surdo, curar mudo e curar pessoas que tinham alguma paralisia. Ou as mãos eram paralisadas, ou os pés, ou eles não andaram. E eu acho que a relação impressionante que a gente pode perceber, é que esses milagres de Jesus, eles são movidos por compaixão, eles têm a ver com, de alguma forma, também atestar o fato de que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, mas de que esse Filho de Deus, o Rei que está chegando, ele veio para restabelecer a ordem das coisas. Vocês viraram ídolos, como esses do Salmo 115. E eu estou aqui para restaurar vocês, a humanidade de vocês. Aquela que foi perdida. E o Rick Watts, ele tem uma expressão que eu acho muito legal, que ele diz que a partir de Gênesis 3, nós deixamos de ser humanos. Nós nos tornamos uma espécie assim de sub-humanos. Nós perdemos a nossa humanidade no sentido pleno do que ela significa, que a gente tinha lá em Gênesis 2. E Jesus, que é o outro Adão, o segundo Adão, ele vem restituir, ele vem restaurar em nós essa plena humanidade. E eu acho que isso resgata uma coisa bem interessante da nossa espiritualidade, de que nós não somos anjos, né? Porque tem gente que às vezes busca uma espiritualidade angelical. Tem gente que, por exemplo, trata o corpo, essa coisa da corporeidade,
como se ela fosse o mal em si. Pelo contrário, o fato de que Jesus encarnou, se tornou uma pessoa, um homem, né, suava, fazia o número 1, fazia o número 2, dormia, sentia cansaço, foi circuncidado, tinha um cheiro que devia ser o cheiro de qualquer pessoa que suava, era homem, era ser humano. O fato de que Jesus adotou a humanidade na sua encarnação pode nos fazer olhar para a humanidade de uma outra maneira. Mas ele aponta isso, eu acho muito interessante. Ele diz assim que nós nos tornamos, ele usa essa expressão, acho que a gente pode entender qual é o sentido dela, que nós nos tornamos sub-humanos a partir de então. E que Jesus então vem restaurar a nossa humanidade. Então quando ele cura cegos, mudos, surdos, aleijados, é como que dizendo assim: vocês que têm boca e não falam, olho e não vê, ouvido e não ouvem, a partir de agora vocês podem ter. Vocês podem ser assim, pessoas. Então, as obras poderosas de Jesus, elas vão sinalizando quem ele é, mas sobretudo o que ele quer fazer com a humanidade, que é resgatar novamente. E segundo o que Paulo diz lá em Efésios, trabalhando em nossa vida até que a gente alcance a perfeita humanidade de Cristo Jesus. Isso está ancorado, está vinculado com o segundo tema, que é novos céus e nova terra. Que o alvo da nossa caminhada não é a gente chegar a um ponto, como um dia eu acreditei quando era criança, que a gente ia virar uma espécie de anjinho mesmo no céu. Eu acreditei isso quando eu tinha lá meus 7, 8 anos. Era mais ou menos assim a visão que eu tinha do que era a vida no céu. Um lugar cheio de nuvens. E que Deus nos fez assim, humanos, para que a gente viva numa terra preparada para humanos. E não num céu de anjos. Por isso que vai ter a história lá do novo céu e nova terra. Que eu queria já entrar, porque senão a gente não vai ter tempo. Vai até às 11, Fernando? Beleza. Então é isso. Eu queria só ler uma citação que aparece, antes de entrar efetivamente na questão do novo céu e nova terra, que aparece lá no finalzinho, se eu não me engano, do 5º episódio, que é o Jesus o Rei. É uma frase de Atanásio, do 4º século, que diz assim: as conquistas da encarnação são de tal tipo e quantidade que, se alguém tentasse enumerá-las, ele seria comparado ao homem que olha a imensidade do mar e tenta contar as suas ondas. E o que o Atanásio está dizendo é sobre assim, a riqueza do significado da encarnação, desse Cristo que vem e inicia uma caminhada e propondo, e estabelecendo, mais do que propondo, o reino que Israel não cumpriu e que então ele vai cumprir. Essa ideia de que Jesus assume a narrativa de Israel eu achei bem interessante. E se apresenta como rei de um novo reino que tem uma outra ordem, um outro jeito de lidar com a lei, por exemplo. E não é mais a questão agora de seguir a lei, é de seguir a Jesus e de sermos discípulos dele, desse rei, tomando a cruz, assumindo não a minha agenda, mas a agenda dele, deixando que ele cumpra isso na minha vida. E aí então a gente vai caminhar para esse tema do novos céus, o novo céu e nova terra, né? João 3,16 diz que Deus amou o quê? O mundo. Deus não amou as almas, né? Porque Deus amou as almas de tal maneira que deu seu Filho. Não, Deus amou o mundo. E aí tem até parece uma aparente dissonância, né? Porque João fala assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, mas Deus amou o mundo. A gente pode entender um pouco, compreender melhor que o que João está dizendo não é o que João está dizendo na sua carta, não é o que João está dizendo, aliás, não é João que está dizendo, é Jesus, em João 3,16. Esse mundo aqui é a criação, tudo que Deus fez. Deus amou a sua criação.
Deus amou o cosmos, é a palavra que ele usa lá no original, é a ordem criada e estabelecida por Deus. Né? Apocalipse 21 apresenta essa visão de João. Eis que eu vi novos céus e nova terra. Romanos 8, eu acho que é um texto muito interessante que ajuda a gente caminhar aqui. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, porque ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E uma das perguntas que aparece lá no vídeo é como que a gente pode manter a esperança em um mundo marcado, ferido e que fere pelo pecado. Eu penso que esse texto de Romanos 8 pode consolar e orientar o nosso coração quando a gente se vê muito desesperançado em relação ao mundo que a gente vive. Então Paulo diz isso, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A partir do 19 ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Interessante, né, resgatar esse texto para esse tempo que a gente vive, que é o nosso tempo. Quando a gente se sente às vezes abatido, assim, o mundo não tem mais jeito. Não, o mundo tem jeito e Deus está dando um jeito no mundo. E que me parece passar longe daquela ideia de que o mundo está destinado à destruição. Me parece que a ideia é que o mundo criado, a criação, está destinada a uma renovação, está destinada a uma redenção. Efésios capítulo 1, naquela introdução que Paulo faz, é bem interessante também a gente recordar que tudo está sob o reinado de Cristo. Todas as coisas. E que Deus vai fazer com que todas as coisas convirjam a Cristo Jesus. Então essa ideia, ou melhor dizendo, essa visão que João nos traz lá de Apocalipse 21, eu vi novos céus e nova terra, é um olhar de uma criação redimida, de uma terra redimida, para que nós, redimidos, tendo o nosso corpo redimido. Eu lembro quando a gente fez aqui uma aula, lembra da ressurreição? O tema da ressurreição no reino de Deus. Eu acho o tema da ressurreição fantástico, essa ideia assim, de que nós teremos, não é que nós teremos, né? Nós somos um corpo e a gente vai continuar sendo um corpo. E sem corpo, a gente não consegue se relacionar. Já que a gente está falando sobre relacionamento, nós precisamos de um corpo para um relacionamento. Então essa expectativa que a ressurreição traz para a gente, e essa ressurreição de Cristo inaugurando já o que João chama de novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, né, que está em Apocalipse 21. Então, de certa maneira, para a gente tem um lado que talvez essa ideia do já, mas ainda não, que é, ele ainda não aconteceu,
Mas quando nós olhamos para o primeiro dia da semana, quando Cristo ressuscitou, ele já começou. O Cristo ressurreto, ele não é da ordem mais dessa criação. O Cristo ressurreto, ele é da ordem da nova criação. Então a nova criação já começou. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, lembra? Então, como que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, evoluindo o nosso aprendizado? Quando eu ouvi isso a primeira vez, assim, quando eu entendi esse texto e me foi falado assim, Fernando, agora você está em Cristo, você é uma nova criatura. Eu entendia como um paralelo de que você lembra do velho homem que morreu e agora o novo homem. Então, as coisas antigas passaram. Era uma fala muito tentando trazer, evocar em mim mesmo os sentidos morais da vida cristã. Olha, deixa aquelas coisas erradas, absurdas você fazer. Você é uma nova criatura, você é um novo homem. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é a ideia, é a imagem que Paulo usa, a metáfora, vamos dizer assim, que ele usa dessa questão de que há um velho homem que está sendo mortificado e um novo homem que está nascendo em mim. A outra coisa é isso que Paulo está dizendo, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Eu acho que talvez ele poderia ser melhor traduzido, deixa eu ver como está nessa tradução, quem sabe? Cadê? 2 Coríntios 5,17. Aqui está assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, isso que se fizeram novas. Eu penso que seria melhor traduzido se fosse assim: se alguém está em Cristo, é parte da nova criação. Não é que sou eu uma nova criatura. Eu até sou uma nova criatura. Entendo que aí cabe essa ideia do novo homem que surge, mas é porque ele faz parte de uma nova criação, outra criação. Outra que ela se sobrepõe a essa que a gente vive. Eu queria trazer de novo aquela ideia do primeiro dia da semana, que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, assim como Deus iniciou a criação em Gênesis, em que dia? No primeiro dia. No primeiro dia da semana em Gênesis, ele inicia a criação. É interessante a gente pensar que nos evangelhos diz assim: e no primeiro dia da semana as mulheres foram ao sepulcro e encontraram ele vazio. Por quê? Porque no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, novamente Deus começou uma criação, uma nova criação. E Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 15, e tem um outro texto que agora eu não lembro, mas 1 Coríntios 15 ele diz isso. Nas mulheres é compreensível falar do primeiro, porque já existiu o sétimo. Mas em Gênesis não existiu o sétimo, o primeiro era o primeiro. Eu só podia começar no primeiro mesmo. Só podia começar no primeiro, mas é interessante que ele podia ter ressuscitado na quarta-feira. Tá bom. Não, tudo depois. Sim. Então, tem essa sequência. Essa ideia da semana, ela é bem marcante. Ela é como uma régua do tempo na Bíblia. As semanas. Tem o primeiro dia, o sexto e o sábado, o descanso. É interessante assim que Cristo, ele ressuscita no primeiro dia da semana. E para mim é um marco assim de que Deus ele está começando algo novo, novamente no primeiro dia da semana. E a gente, de certa maneira, Hebreus diz isso, né? Nós aguardamos esse sábado. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Resta ainda um sábado, que é o final da semana, que a gente está aguardando. E que talvez a gente poderia dizer que é novos céus e nova terra, né? Uma coisa que é interessante a gente relembrar acerca da ressurreição de Jesus, o fato de que ele ressuscita, isso é da parte de Deus um sim para Jesus, de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus.
A ressurreição é um sim para Jesus. A ressurreição é um sim de Deus para a humanidade, porque é o Cristo humano também que ressuscita. E nós seremos como Ele. A ressurreição é o sim de Deus para a criação. Então, o que aconteceu na cruz não foi simplesmente os nossos pecados sendo tratados diante de Deus, mas foi o fato de que Cristo estava colocando em ordem, redimindo toda a criação, não só a humanidade. E vai reinar sobre toda a criação. Então a ressurreição, ela é uma espécie de um vislumbre que acontece daquilo que é novo céu e nova terra. Eu até diria assim, aqueles homens e mulheres que viram o Cristo ressuscitado, eles tiveram uma visão muito parecida com a visão que João teve. Na pessoa de Jesus, isso, a visão que João teve em Apocalipse 21, na pessoa de Jesus. É a representação do novo céu e da nova terra, historicamente falando. Esse novo céu e nova terra entrou na nossa história, conversou com homens, testemunhou, e é, de certa forma, o que nos estabelece como um marco da nossa esperança no caminho que a gente faz. Por que nós continuamos caminhando? Por que nós continuamos crendo? Por que nós continuamos acreditando? Por que nós continuamos buscando decisões que são decisões de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo? Por causa da ressurreição de Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo, resumindo, aquilo que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, se não houvesse a ressurreição, não haveria cristianismo. Cristianismo enquanto fé exercida. Não estou falando como instituição. Pode até ser que houvesse a instituição cristianismo, mas não como fé exercida e que enfrenta as coisas difíceis, cotidianas, os enfados, enfim, essa questão, porque como que a gente vive cada dia da nossa vida, né? Então esse Cristo que vem, que se estabelece como Rei, é o mesmo Cristo que diz e que nos ensina a orar: venha a nós o teu reino. E Apocalipse 21 e 22 é a consumação dessa oração, porque o reino vem. Aquela visão de João em que a Nova Jerusalém desce, para mim ela reorganiza a ideia que tínhamos, ou que pelo menos eu tinha, de que nós vamos para o céu em algum momento da nossa caminhada. Não, o céu vem para nós, o céu desce sobre nós. Deus vem e faz morada na nova terra, a terra que é criada para que a gente, com um novo corpo, corpo espiritual, como Paulo chama, a gente possa viver e habitar lá como pessoas, como seres humanos, não como anjos, né? E, enfim, eu não sei se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta sobre isso. Já são 11 horas. Eu falei aqui uma vez da capa da revista Médio, lembra? Que a Bíblia é que nem a capa da revista Médio. Aquela última capa que você dobrava, lembra? Você dobrava ela em 4 partes e juntava a parte 1 com a 4 para formar uma imagem distinta da capa toda. Se a gente pegar Gênesis 1 e 2, fizer uma dobra, e pegar Apocalipse 21 e 22 e fizer uma dobra e juntar os dois assim, eu acho que a gente tem uma imagem do que é o projeto de Deus para a humanidade. O que fica no meio, o que faz essa volta assim, é todo o desvio que nós fazemos
E o fato de que Deus entrou na nossa história, eu gosto de pensar naquela coisa do GPS, assim, que vai dizendo, recalculando a rota, mas assim, eu vou recalculando a rota e vou conduzir vocês até o ponto que eu queria que fosse. Com muita suavidade, com muita paciência, com muito amor, eu tenho a história e a eternidade toda para fazer isso, Ele vai fazendo. Até nos conduzir ao que João vê lá em Apocalipse, que é a sua revelação, né? Então eu acho muito interessante a gente ter isso diante de nós a cada dia. Porque talvez a pergunta que ele faz, como que a gente mantém a esperança nesse mundo que está tão difícil, está tão complicado e tudo mais, em vários aspectos. Eu acho que de certa maneira não perder de vista o fato de que o Senhor, Ele continua sendo o Senhor da história. E está conduzindo o seu caminho, está conduzindo o seu povo, está usando a sua igreja. E sobre a igreja, eu ouvi, tem uma fala, eu não sei se foi o Rick Watts que faz lá na apresentação dele, ou uma fala que vem depois de uma pessoa, que eu achei muito legal. Que nesse tempo, enquanto a gente vive aqui, com esperança, servindo e construindo, procurando restabelecer de forma ainda que pequena, mas aquilo que são sinais do reino de Deus, que aliás é uma das afirmações de Lausanne para a igreja, que a igreja seja um sinal histórico do reino. Tem uma pessoa que usou uma ilustração que eu achei fantástica e tomei ela para mim, que ela fala assim, que a igreja e nós, pessoas, discípulos de Jesus, nós nós podemos ser, eu prefiro essa expressão, nós podemos ser, sabe aquela colherinha que você tem na sorveteria, que o cara tira um pouquinho assim e te dá, fala, moço, que sorvete é esse aqui? Aí você fala, esse aqui é sabor tal, posso experimentar? Ele pega uma colherinha e dá para você. Ele fala assim, que a gente seja essa colherinha, que a gente possa dar para as pessoas um tira-gosto do que é a vida no reino. Eu achei isso fantástico, assim, Senhor, eu quero ser uma colher de Jesus, né? Essa coisa de que com a nossa vida, a gente possa permitir que as pessoas sintam um pouco do sabor da vida do reino de Deus. E aí, o Rick Watts ele faz uma provocação interessante, que é a seguinte, quando a gente está no meio das pessoas, o que é que a gente transmite? Alegria, justiça, cuidado, respeito, amor, enfim, essas expressões do Evangelho que a gente vê em Jesus, ou amargura, tristeza, enfim, tudo aquilo que muitas vezes a gente está transpirando no meio das pessoas, né? Eu achei muito legal essa ideia, que por conta do rei a quem seguimos e do reino que ele tem estabelecido, que sabor a gente tem dado às pessoas. A gente ser essa colherinha pequenininha, mas que dá assim, nossa, é isso aqui que eu quero, né? Das pessoas escolherem. Enfim, eu, como já disse o Fernando, acho que assisti os 2 episódios aí, desse reframe, o 5 e o 6 são muito legais e eu acho que tem uma forma mais expansiva como que ele apresentou, mas eu acho que a gente conseguiu trazer algumas ideias a partir daquelas 2 aulas que ele deu lá. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai terminar aqui, tá bom? Sim. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse domingo, primeiro dia da semana, em que de alguma forma nós podemos rememorar e celebrar a ressurreição do teu Filho Jesus, que abriu diante de nós, ó Senhor, uma viva esperança e também uma viva motivação para a nossa vida, para o nosso caminhar, para as nossas escolhas, enquanto vivemos, enquanto estamos aqui juntos, sendo tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo renove a cada dia a nossa esperança, mas que ele também aqueça
o amor em nossos corações e fortaleça a nossa fé. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Essa imagem da colherinha é a imagem do perfume de Cristo no Corinto, né? Isso, o bom perfume. Bem lembrado, Fred.